Olá a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em todos os corações. Hoje eu venho pedir para você, irmã, mulher, que assista esse vídeo até o fim. Depois você pode tirar as suas próprias conclusões, mas eu tenho algo muito importante para te falar nessa noite. Eu começo com a criação. A Bíblia, ela exalta a mulher do Antigo ao Novo Testamento. Muitas pessoas pegam alguns trechos e falam que a Bíblia é machista, mas se você estudar ela num todo, você vai ver que a mulher ela sempre teve um papel muito maior e melhor do que o do homem. Já começa na criação. Diz que tudo que é bom precisa de um rascunho, né? Então Deus foi lá, criou o homem primeiro e depois criou a mulher. Diz que a mulher não foi tirada de um osso da cabeça para ficar acima do homem, que não foi tirada de um osso do pé para ficar abaixo do homem, mas foi tirado da costela porque ela tinha que ficar lado a lado com o homem. E a Bíblia diz o seguinte: e portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á com sua esposa, e ambos serão uma só carne. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento que você se casa, não são mais dois dentro de uma casa, são um. E tem uma autora que eu gosto muito de ler os livros que ela escreve, que diz que o céu, a nossa casa tem que ser um pedacinho do céu na terra. Olha para você ver a importância do lar. E a Bíblia diz o quê? Que a mulher sábia edifica a casa. Não fala nada sobre o homem, fala sobre a mulher. Fala a mulher sábia, ela edifica a casa. E o que eu quero chegar? Na onde eu quero chegar? A Bíblia ela fala que a mulher ela tem que ser submissa ao marido. Mas a palavra submissão vem no sentido de estar debaixo da mesma visão, ou seja, o casal ele tem que ter uma visão e um propósito. Você coloca duas pessoas num barco, esse é o casal. Se os dois remar juntos, se os dois tiverem um projeto, os dois falar, olha, o nosso projeto, por exemplo, é comprar uma casa, e os dois trabalhar em cima disso, o projeto prospera. Mas se um fala, não, eu quero comprar a casa, e o outro fala, não, eu quero comprar um carro, geralmente as coisas não dão certo. Chega uma hora que um dos dois vai pular fora desse barco. Tá saindo muita mentira, tem muito marqueteiro que ganha muito dinheiro falando muitas mentiras. Eu não quero que você acredite somente naquilo que eu estou falando. Eu sei que a mulher ela é extremamente inteligente. Eu mudei a minha vida e passei a conquistar as coisas depois que eu casei. A minha mulher, ela é o pilar fundamental na minha vida, na minha casa, na educação da minha filha, e eu me sinto muito feliz. Hoje o que as pessoas pregam? A mulher tem que ser independente. Não. Quando se fala, tem que falar o casal tem que ser, porque são um só. Quando o pastor Cláudio Duarte, ele faz aquela pregação que ele lembra que chegou um casal para ele e falou assim, nós vamos se separar, pastor, o senhor ora pela gente, que ele colocou a mão na cabeça das pessoas, do casal e falou, Senhor, mata um dos dois. E eles falaram, que isso, pastor? Nós pedimos para orar, o senhor tá pedindo para Deus matar? Falou, no casamento vocês não falaram que até a morte os separar, ou até que a morte os separe? Vocês estão querendo separar, então é só através da morte. Então o que eu quero dizer? Está surgindo muita mentira. E como que a mentira ela funciona? Toda mentira, se ela for só mentira, ninguém acredita. Então ela tem que ter um fundo de verdade. E daí que também saem muitas distorções da Bíblia. Uma mentira geralmente ela tem 99% de mentira e 1% de verdade. Essa que é a realidade e naquilo que eu acredito.
Então, o que acontece? Eu quero que você pegue tudo aquilo, né? Eu peço, eu sei que a mulher é inteligente, os marqueteiros não contam com isso. As mulheres vão decidir a eleição, o futuro do nosso país. Não somos nós homens, as mulheres são maioria. Todas as empresas que eu trabalhei, sempre o meu superior, no caso imediato, sempre foi uma mulher. E hoje eu trabalho em um escritório onde a maioria dos funcionários, dos colaboradores, são mulheres. E são muito competentes naquilo que elas fazem. Mas o que acontece? Eles estão tirando trechos da fala do candidato Jair Bolsonaro para dizer que ele é contra vocês. E segundo as pesquisas, que eu não acredito em pesquisa, não acredito naquilo que a televisão fala, ele tem uma rejeição muito forte quando o assunto é entre as mulheres. Mas eu pergunto para vocês, foi analisado, foi pego, o Geraldo Alckmin, o que ele está fazendo? Ele está cortando as entrevistas, ele está pegando um pedacinho. Por exemplo, naquela briga que teve entre o Bolsonaro e a deputada Maria do Rosário, o deputado estava defendendo que houvesse naquele momento uma redução da maioridade penal, porque um menor infrator de 17 anos, conhecido vulgo Champinha, havia estuprado por 5 dias. No primeiro dia ele matou o namorado e por 5 dias ele estuprou, né, aquela moça em conjunto de vários parceiros e depois decolou ela com uma faca cega. E a deputada era a favor que falou, não, ele é inimputável, ele não sabe o que ele está fazendo com 17 anos. Então ela começou a proferir ofensa. E o homem não pode ofender a mulher da mesma forma que a mulher não pode ofender o homem. Talvez ele possa ter sido infeliz na sua resposta, ele perdeu o controle, mas será que nós, na situação que ele estava ali, também não ia perder o controle? O Bolsonaro falou que a mulher tem que ganhar menos. Assista o programa da Luciana Gimenez. Ele fez uma análise do que estava acontecendo. E os candidatos que estão propondo mudar tudo isso são os mesmos que estão no poder. O PSDB governa o Brasil desde 1990. Eles nunca fizeram nada para mudar isso. O Ciro Gomes no Ceará, a Marina Silva fazendo parte do Partido dos Trabalhadores. E o que eu quero dizer? O eleitor do Bolsonaro, os 26%, é em grande parte, segundo as pesquisas, composta por homens. Muitos deles casados, outros comprometidos, outros que estão aí namorando, né? Que estão aí pensando no noivado. Então é importante que você e seu marido converse a respeito de política, porque o voto é secreto, mas o seu marido vai saber em quem você está votando. Porque nós estamos às vésperas de uma eleição ideológica. Ou nós optamos pela esquerda, que defende todos os tipos de liberdade, daí você pode até pensar, eu não ia naquela exposição do museu, mas eu não sou contra quem foi. Daí eu penso da seguinte maneira, posso estar equivocado. Uma criança, o seu filho não foi, mas ele vai na escola e ele vai ter contato com uma criança que foi. E essa criança vai falar, ontem eu vi um artista lá, ele estava nu, eu toquei e tal, não sei o quê. E o seu filho vai criar curiosidade. A criança ela é movida pela curiosidade, pela inocência. Daí pode ser que ela chegue para o amiguinho e fala assim, será que eu posso tocar você para ver a mesma coisa que a minha amiguinha viu ontem, por exemplo? Nós estamos diante de um cenário que a esquerda quer uma escola com partido. Você não pode falar de Deus na escola, mas de partido sim, porque o professor, ou ele é petista, ou ele é do PSOL, ou ele é do PCdoB. Isso é claro. Ou você vai optar pela escola sem partido. E o que vai acontecer?
Caso a esquerda leve essas eleições, tudo que acontecer vai ser motivo de discórdia na sua casa, porque o seu marido vai falar, eu fiz minha parte. Eu votei num candidato que ia mudar a educação, que ia mudar a segurança, que ia mudar o sistema de economia. E isso que eu gostaria de enfatizar, a parte da governabilidade. Às vezes eu tento falar e eu tenho um problema na língua e trava. Mas hoje como é que funciona? Todo mundo, toda mulher sabe. Os estados, os municípios e os estados arrecadam os impostos, mandam para o governo, para a União, e a União decide o que ela vai mandar de retorno, que geralmente é muito pouco. Então, o que o Paulo Guedes está propondo nessa questão da economia, da governabilidade? De inverter essa pirâmide. Primeiro, os municípios pagam todas as suas contas, o que sobrar ela manda para o Estado. O Estado vai lá, paga todas as suas contas e manda para a União. Ele está propondo o quê? Enxugar os ministérios, deixar o livre mercado. O Estado vai ficar com o essencial, que é saúde, segurança e algumas outras áreas. Saúde, segurança, educação. É um absurdo o que nós estamos pagando hoje na gasolina, por exemplo. Querer acompanhar o mercado internacional. Então, o que acontece? O homem, geralmente, eu tenho visto até, estou fazendo esse vídeo porque tem muitas mulheres que trabalham comigo e falam, nossa, não aguento mais ouvir falar de Bolsonaro lá na minha casa. Mas o que acontece? O homem, ele chegou nessa decisão, muitos homens, que o melhor para o Brasil não é o PT, não é o PSDB, não é o PSOL, são todos partidos de esquerda. E não pense, não se engane que alguém vai fazer alguma coisa para mudar essa questão de salário. Não pense. Chega a época de campanha, eles têm solução para tudo. Então eu peço que você, mulher, que você pesquise, que você procure num todo. Fizeram agora um site contra o Bolsonaro no Facebook, né? Mas você vai lá, é permitido somente a entrada de mulher, cis, transgênero, homossexual. Você vê que já tem um viés ideológico logo ali na entrada. Então, que você sente, é necessário ter essa conversa sadia com seu marido, com seu esposo, que você, como mulher sábia, como aquela que edifica a casa, fala, não, eu vou acompanhar o meu marido, o meu voto útil, que estão falando muito nessa questão de voto útil, vai ser no Bolsonaro. Eu tenho certeza que a maioria das mulheres com quem eu estou falando já são eleitoras do Bolsonaro. As pesquisas tentam maquiar, mas a mulher é muito mais inteligente do que o homem. A mulher, não adianta o marqueteiro, por melhor que ele seja, tentar enganar. Se for para ser o Bolsonaro, eu vou votar no Daciolo. Mas se for para ser o Bolsonaro, que seja. O Daciolo e o Bolsonaro são dois candidatos que são da direita, que são a favor da família, que são a favor da vida, que são contra a liberação de droga, que são a favor de governar tanto para a maioria quanto para a minoria, para que todos possam ter os mesmos direitos. Então é isso que eu peço a você, que a Bíblia exalta, né, nossas irmãs, as mulheres que tanto lutaram pelos seus direitos. Não foi a canetada que elas chegaram aonde elas chegaram, mas foram através do exemplo, através do seu trabalho. A mulher nunca precisou que o governo fosse lá intervir. A mulher não, a mulher ela se impôs. E hoje ela está aí no mercado de trabalho competitiva, ocupando cargos de liderança. E tenho certeza que isso não seja motivo de discórdia na sua casa. O seu marido está pensando o melhor. Você acha que se o seu marido achasse que o Bolsonaro é tudo isso que falam sobre ele, ele ia ser a favor do Bolsonaro e contra você, que é a esposa dele? Você acha que ele queria que você ganhasse menos, que a renda da sua casa fosse menor? Isso é tudo mentira. Então, vamos para uma eleição de um turno só. Eu convido você.
Vamos fazer essa estatística subir de 26, 28, 30 para 50, 51%. É o que eu espero. E essa é a mensagem que eu tinha para te passar, irmão. Uma ótima noite.